E o tema da nossa palavra hoje é os olhos que verão o Rei. A nossa mensagem será com base em Isaías 33. É uma continuação, basicamente, daquilo que a gente ouviu na última semana, capítulo 32 de Isaías. E hoje nós veremos que, apesar da aflição, haverá salvação para o povo de Israel e todo o povo de Deus no final da história. O assunto central dos capítulos 32 e 33 é o reinado do justo rei, que será o auge do triunfo e segurança para Israel e todo o povo de Deus. Então, como já dito, o que veremos hoje vai ser bem uma continuação. Para você que estava aqui na última semana, vai ver que muito se conecta com aquilo que o profeta já vinha falando. E hoje nós vamos estar fazendo a introdução com base nos 6 primeiros versículos do capítulo 33. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, se você já quiser ir abrindo, Isaías 33, essa base, os 6 primeiros versículos, vai estar pintando um pano de fundo sobre o assunto central que nós vamos estar abordando aqui essa manhã. Esses primeiros 6 versículos do capítulo antecipa a salvação de Israel e contém uma oração de libertação. É uma espécie de resumo mesmo do capítulo 33, então nada melhor para essa introdução do que lermos o próprio texto. E vai dizer assim, o primeiro versículo: ai de você, destruidor que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando você acabar de trair, será traído. E já está Isaías, mais uma vez, profetizando em forma de poesia. Ele gosta disso, né? Ele não se aguenta. E esse ai, como já temos visto aí ao longo dessa leitura, é um ai de ameaça, uma ameaça para a Síria, que é quem está por trás dessas expressões destruidor e traidor. Porque a Síria, ela destruía quando era conveniente para ela. Quando ela entendia que algo, qualquer acordo que ela tivesse realizado ao longo do tempo, não tivesse mais fazendo sentido, não tivesse mais sendo vantajoso para ela, ela ia lá e quebrava esses acordos. E a verdade é que assim também fazem os poderosos dos nossos dias. Veja o Trump, por exemplo. Suas sanções têm incomodado muitos países, como o próprio Brasil, e é uma ferramenta que é utilizada realmente para fazer pressão. Os interesses são muitos. Ele está exercendo aquilo que vão chamar de doutrina da máxima pressão. E aqui não é sobre ele estar certo ou errado, mas é sobre acordos. Tudo o que ele achar que não faz sentido para os Estados Unidos e para o seu governo, ele vai quebrar. Outro exemplo é a própria Rússia. Tivemos um encontro aí, né, do Trump e do Putin nos últimos dias, e a Rússia, ela violou o princípio de soberania nacional ao invadir um país independente. E eles estão envolvidos nessa guerra com a Ucrânia já há 2 anos e meio. O cenário político internacional vai revelar que, no fim das contas, não há em quem possamos confiar. Ponto. Porém, Deus dá o recado, e é isso que ele está falando aqui para a Síria. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando você acabar de trair, será traído. Em outras palavras, o poder humano nunca é absoluto. Por mais esmagadora que uma Síria, Babilônia, Roma, Alemanha, Rússia, Estados Unidos seja em sua época, virá outro dia quando esse poder declinará. Ninguém escapará impune. O comentarista J. Alec Motyer, ele faz uma colocação muito interessante acerca disso. Ele diz: a perfeita administração do Senhor dos assuntos humanos garante que para todo trapaceiro existe um trapaceiro para excedê-lo. Até que no fim, todos perecerão da mesma maneira em sua esperteza.
Salmo 2, né? Ou para deixar em termos ainda mais corriqueiros, como diria o filósofo Zeca Pagodinho, camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Uma hora vai dar ruim. E essa hora está chegando. Isso é o que está por trás de mais um ai de Isaías. De todo modo, nós não podemos nos esquecer que as tribulações, elas também trazem consequências positivas, principalmente para o povo de Deus. Situações de grande ameaça são grandes geradoras de oração no meio do povo de Deus. Por isso nós lemos no versículo 2: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Então aqui nós temos um retrato da minoria do povo. E aí já fica o recado: nunca subestime o poder de uma minoria orando. E que oração, meus amigos! Eles clamam por misericórdia e declaram nisso a sua confiança em Deus. Em ti temos esperado. Isso demonstra que boa parte do povo estava desviada, mas existia um remanescente clamando entre eles. E essa palavra esperamos é a marca de um remanescente. Ela combina a tranquilidade da espera com a confiança de um Deus que cumprirá suas promessas. E no versículo 3 é dito: ao ruído do tumulto, os povos fogem. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Por maior que seja a ameaça aos olhos humanos, tudo que o Senhor precisa fazer é levantar-se. E no versículo 4, então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Quando os despojos de uma guerra são pegos? Em que momento? No final da guerra. Então sabe o que Isaías está dizendo aqui? Já acabou tão rápido quanto começou. Isso me lembra de Apocalipse capítulo 19. Coloca para mim, Bruno, por favor. Apocalipse 19, 19. Visualizem essa situação aqui, ó. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Visualizem essa cena. O anticristo, todos os exércitos da terra posicionados, armados até os dentes, milhares de milhares. E do outro lado, quem estava? Montado num cavalo branco. Jesus. Passa para o versículo 20. Olha o que acontece na cena seguinte. Pensa num filme. De um lado, um exército poderosíssimo. Do outro, Jesus, seus anjos, seu povo. E aí acontece aquilo ali, ó. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Numa cena do filme, imagina assim, ó, no minuto 34 do filme, tá os dois exércitos, um de frente para o outro. No minuto 35, tá a besta e o anticristo amarrado, preso e sendo lançado no inferno. Sabe o que significa isso aqui? É um escárnio. Deus está dizendo assim, é piada, não tem luta. Não tem batalha, meu amigo. Aquela ideia, às vezes, que nós temos, né, de, nossa, o Armagedon e uma guerra, como se nos filmes é bem legal quando você tem aquele desafio que parece até que o lado bom não vai vencer, mas no final tem aquela virada emocionante e o bem vence, aí você fica, uau! Só que nesse caso aqui não é isso. Não tem tempo para batalha, gente.
A gente está falando de Deus. É o Deus Todo-Poderoso na batalha. Quando Deus está na batalha, não tem nem luta. Quem luta somos nós, Ele não. Não existe adversário para Deus, amém? Não tem adversário. Estamos falando de Deus. Então, quando vocês visualizarem esse momento, entenda. É com um sopro da boca. Acabou. Acabou. E a doxologia profética que segue ao Isaías falar sobre isso, no versículo 5, voltando lá para Isaías 33, no versículo 5 e 6, ele vai declarar assim: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Com esse entendimento, com essa compreensão de quem Deus é, da sua grandeza, do seu poder, aquilo que Ele vai fazer, não tem outra coisa a não ser glorificar a Ele. Então a gente tem essa doxologia, essa palavra de glória. Aí no versículo 6, ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. E aqui nós temos um retrato da vitória que o Senhor conquistará para o povo de Deus nos últimos dias, tanto para Israel quanto para a igreja que fomos enxertados na oliveira. Então, eles terão o temor do Senhor como seu tesouro. E o significado prático do temor do Senhor é admitir que o destino de alguém está em suas mãos. Temer o Senhor Yahweh no Antigo Testamento é o equivalente a temer o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O verdadeiro temor do Senhor não é uma emoção humana que a gente desenvolve ou estimula, mas é um dom. É um presente que Ele tem guardado para aqueles que Ele deseja abençoar. O temor do Senhor é algo que recebemos do próprio Deus. Por isso nós oramos, para receber o temor do Espírito. Espírito de temor. E como diz Michael Reeves, do livro, O Temor do Senhor, o subtítulo desse livro é Experimentando a Alegria de Conhecer a Deus. A Bel até colocou um trecho lá no grupo essa semana, e ele diz assim: o temor piedoso, aquele que é o princípio da sabedoria, não flui do medo, mas da percepção do amor e da bondade de Deus para com a alma. Ou seja, quanto mais revelação de quem Deus é, mais seremos tomados de admiração, de reverência. Imagina o quanto de temor não brotará de um lugar de estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Vocês já perceberam que o autor lá dos Provérbios, ele diz, depois de declarar quanto ao temor do Senhor, o bem conhecido, versículo lá de Provérbios 9, versículo 10, ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E na sequência ele fala o quê? Quem sabe de cabeça aí? Conhecer o santo é ter entendimento. Viram como é que está conectado conhecimento, revelação e temor? Quanto mais conhecimento, mais temor. Por quê? Porque você sabe quem Ele é, e não é um medo. É um presente, é um dom, é um privilégio. Eu temo a Deus, por quê? Porque eu sei quem Ele é. Então, quanto mais nós temos conhecimento de Deus, mais o temor de Deus cresce em nossos corações. Por isso, esse momento, quando estamos meditando nas Escrituras, é o momento apropriado para nós orarmos por isso. Encha-nos de temor, Senhor. Em outras palavras, revela-se a nós. Porque quanto mais Ele se revelar a nós através da sua palavra, mais o nosso coração se encherá de temor. Então que essa manhã seja uma manhã do Senhor nos batizar com seu santo temor. De nos batizar com revelação, com conhecimento. Que o espírito de revelação e sabedoria esteja sobre nós, para que possamos compreender ainda mais quem Ele é. Então vamos para a palavra. Na sequência,
o profeta vai falar sobre o julgamento dos povos, do versículo 7 ao 12, mas eu vou me ater essa manhã dos versos 13 ao 24, que é a porção onde nós teremos uma proclamação universal acerca do povo, de Deus e de seu rei. Isaías, a partir da imagem escatológica, dos versículos 1 a 12, seleciona um tema em particular para ir mais fundo, que é o povo de Deus, o povo de Sião, que ele começou a descrever lá no versículo 5 e 6. Então, a ênfase ali no 5 e 6 caiu no que o Senhor fará por Sião, em termos de retidão, da salvação e do temor do Senhor. Agora ficamos sabendo que há mais dois componentes na cidade, um povo e um rei. E o versículo 13 até o 16 vai falar desse povo, o povo de Sião. Vamos ler o que diz o profeta. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz, e vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com um fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Essa é a revelação do povo de Sião, o povo que habitará com Deus. O primeiro movimento do povo de Deus em direção ao mundo é informativo. E aí, voltando lá para o versículo 13, que eles falam assim: escutem, reconheçam, vocês que estão longe, preste atenção no que eu vou dizer. Quem está longe está distraído, porque se já tivesse compreensão, talvez estaria perto. Mas ele chama também os que estão perto. Isso é o mais curioso. Ele diz: e vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Seria essa expressão apenas poética? Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder? Quem está perto não está vendo? Então, Deus chamar a atenção daqueles que estão perto, precisa ligar um alerta em nós. A proximidade, a intimidade, gera familiaridade. Se trata de um alerta contra o perigo do desdém que a familiaridade traz aos nossos corações. Frequentemente, a paixão e a devoção de alguém que acaba de ouvir sobre Cristo envergonha alguns de nós que já estamos ouvindo sobre Ele durante anos. É ou não é, gente? E a gente vai chamar do primeiro amor, né? Um bom remédio para as pessoas que estão indiferentes e frias após alguns anos nessa jornada é olhar para tudo que Deus tem feito ao longo da sua vida. Lembrar das promessas, das palavras, das curas, das libertações. É impossível viver uma jornada com Deus sem experimentar das suas maravilhas. Em algum momento você já se maravilhou. Nem que seja com a compreensão da promessa do tempo que virá. Mas você já se maravilhou. Então, é preciso lembrar dessas coisas. Não é assim que diz o profeta Jeremias? Lá em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, do 21 ao 26, ele vai dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele começa a falar daquilo que pode dar esperança para ele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele,
para aqueles que o buscam. O Senhor é bom para quem tem esperança, irmãos. Que vem através da confiança, que vem através do conhecimento. Lembrar dos feitos maravilhosos de Deus em nossa história mantém o coração aquecido. Como diz aquele hino que eu gosto muito, conte as bênçãos. Conte as bênçãos. Conta quantas são. Não é à toa que a ceia é um memorial. É para nos lembrarmos da bondade de Deus, é para nos lembrarmos quem Ele é quando estivermos reunidos para a celebração desse sacramento. E dessa mesma forma, os poderosos atos de Deus em relação a Israel no passado farão com que as nações fluam para Sião no futuro. Versículo 14. Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Os ímpios estão desesperados diante do problema do pecado e da eminente habitação de Deus na terra. É tipo, Deus vai morar entre nós. E agora? Ele é fogo devorador. O que Isaías diz lá no início. E eu sou um homem de lábios impuros. Não vai dar certo. Eu vou morrer. E essa palavra para habitar no hebraico tem um significado de morar como um estrangeiro, uma pessoa sem o direito natural de estar ali. O fogo da santidade de Deus é uma ameaça aos pecadores. Deus nunca deixará de ser um fogo devorador, irmãos. Ele é imutável. Se Ele é um fogo devorador hoje, Ele é um fogo devorador amanhã. Se o próprio Deus deseja habitar conosco, podemos ter a certeza de que está nele também a resolução dessa problemática. Só o próprio Deus pode nos livrar e permitir que habitemos com Ele no futuro. John Watts disse que a essência da adoração é reconhecer o dom da sua misericórdia, o que torna possível e até desejável viver em contato próximo com o santo. E aí o próximo versículo vai responder esse questionamento, e ele muito se assemelha ao Salmo 15 e ao Salmo 24. É a resposta para a pergunta: quem habitará com o fogo devorador? E aí temos a resposta: aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Que tipo de mudança humana nós precisamos experimentar vivendo com Deus? Não é uma mudança na essência, é uma mudança no caráter. Ou seja, o fato de não sermos infinitos, não nos separa dele. Não é porque nós somos finitos que isso define a nossa separação de Deus, mas é uma relação de caráter que nos separa. É o fato de nós sermos profanos ao invés de santos. Essa é a verdade que os hebreus descobriram lá no Sinai. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se queremos habitar com Ele, precisamos de mãos limpas e coração puro, que significa partilhar do mesmo caráter. E o processo de santificação acontece com Deus aqui e agora. E os elementos desse caráter são descritos em 3 pontos. Primeiro, o estilo geral de vida, quando ele vai dizer que anda em justiça e fala o que é reto. Andar com Deus muda a forma que nós andamos, irmãos. Agora, a justiça é parte integral da nossa vida e das nossas ações. E
falamos apenas o que é reto, o que é verdadeiro, o que edifica, o que revela amor, o que glorifica a Deus. Tudo que sai da sua boca é para a glória de Deus? Já fica essa pergunta para nós. Será que estamos em conformidade com o caráter que aponta para o indivíduo declarando: esse é filho de Deus? Esse vai habitar com Deus. Por quê? Porque ele anda em justiça. Ele só fala o que é reto. Tudo que ele fala glorifica a Deus. Ou será que isso pouco importa? E aí o segundo e o terceiro elemento vai ampliar essa questão, que é: despreza o ganho de opressão e recusa aceitar suborno. Tudo que nos favorece, prejudicando outra pessoa, é inaceitável. É uma conversa que nem deve começar. Isaías destaca esse desprezo com gestos nas mãos. Ele nem fala, irmão, quando ele vê que a situação é: vai me privilegiar, mas vai desfavorecer alguém. É tipo assim: nem vem. Acho que melhor do que assim é assim, ó. Ele está dizendo assim, ó, nem começa, vaza. É um tipo de gente que não ouve nada relacionado a ferir outras pessoas. E não vai olhar para nada vulgar, maligno ou pervertido. São características particularmente desafiadoras para nós que vivemos em uma era de cinema, televisão e internet. Falar em não olhar para nada vulgar, maligno ou pervertido. E diante disso vale mais uma pergunta: o que você tem permitido que os seus olhos vejam? Com que tipo de conteúdo você tem se alimentado? Lembra de Jó? 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Bob Sorge diz no livro Um Pacto com os Meus Olhos, que tem como base esse versículo, que o amor de Deus nos impulsiona à pureza e o temor do Senhor impede que quebremos esse compromisso. Fazer um pacto com os olhos não remove a tentação, mas impede que ela seja considerada como uma opção. Não é uma opção. Imagine as tentações como penhascos de uma montanha que você está descendo. Eles estarão ali, os penhascos. Mas você pode não se jogar de lá. É importante que o freio de um carro esteja funcionando perfeitamente quando você está descendo a serra. É ou não é? A graça de Deus te deu esse freio. Você não é escravo do pecado. Freia. Você pode frear. O temor do Senhor te faz querer frear. Não por medo, como já falamos, mas por amor a esse Deus tão grande que tem se revelado para você. Você lembra de quem Ele é e você fala: eu vou frear. Eu não posso avançar. Graças a Deus eu posso não mais me jogar dessa altura. Eu ganhei o poder do não. E aí nós vemos outra característica destacada pelo profeta, que é o ato de não aceitar suborno. A pessoa que recusa aceitar suborno, em outras palavras, não ama mais o dinheiro do que a justiça. Ela ama mais a justiça. Como todos os profetas, Isaías, então, abomina a religião que pressupõe que atos culticos previnem a necessidade de mudança radical em nosso comportamento em relação a outras pessoas. Onde não tem mudança de vida, não tem culto que agrada a Deus. Então, Léo, você quer dizer que viver uma vida justa vai me fazer merecer habitar com Deus no futuro? Não, não é isso que eu quero dizer.
Até porque esse tipo de caráter que eu estou falando não se alcança sem Deus. Ter comunhão com Deus só é possível como resultado da graça de Deus. Fato esse que o Antigo e o Novo Testamento declaram. É importante sempre reforçar esse ponto, porque essa é uma cilada que os judeus estavam prestes a cair e que a própria igreja protestante cai com certa frequência, que é o legalismo ou a hipergraça. Os extremos, como sempre, né? E passagens como essa revelam o equívoco dessas posições, porque diferente da hipergraça, que banaliza a questão do caráter, o verdadeiro evangelho aponta para o alvo que é conformidade com o caráter de Deus. E em oposição ao legalismo, entendemos que não somos salvos e transformados pela lei, mas pela graça. Então, se você não está debaixo da lei e nem anulando a graça de Deus, é sinal que Cristo morreu por você e você está trilhando uma jornada de transformação em seu caráter. Logo, o versículo que segue de Isaías está falando a respeito do seu futuro. Versículo 16. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Promessa de plena comunhão com Deus. E hoje mesmo nós já podemos habitar espiritualmente nas alturas, vivendo de acordo com as coisas do alto. O teólogo John Oswald vai dizer o seguinte: a pessoa que tem feito do caráter de Deus o alvo de sua vida, habita com Deus nos lugares altos. O que isso significa na prática é que as circunstâncias não têm mais o domínio sobre tal pessoa. Então, de alguma forma, em alguma medida, essa habitação já está disponível para nós, já está acessível para nós, mesmo que apenas espiritualmente, mesmo que apenas em parte. Um dia será pleno, um dia será perfeito, mas já existe um certo vislumbre para aqueles que estão desenvolvendo a sua salvação. Por isso que o profeta diz: as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará, que significa desfrutar de bênçãos que já estão disponíveis para nós nas alturas, nas regiões celestiais. E onde a igreja está assentada? Com Cristo, nas regiões celestiais. Já existe shalom, já existe provisão, já existe uma dose de descanso e confiança que não estão disponíveis para os que não se apropriaram da graça de Deus. E aí, na sequência, o assunto muda das pessoas que habitarão o futuro Sião para o rei que governará lá. O rei de Sião. Versículos 17 até o 24. Vai falar da presença do rei. O reino será tempo em que inimigos ferozes serão para sempre substituídos por um rei amoroso, que salvará seu povo e o levará à vitória sobre os seus adversários. Então vamos meditar nessa última perícope para a gente finalizar. O versículo 17 diz assim: os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha, que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Fará às vezes de largos rios e canais, nem um barco a remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora suas cordas estão frouxas,
não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Essa é uma revelação do governo universal do Messias. É uma imagem que contrasta fortemente com a que Isaías pintou da Jerusalém atual, que nós vimos lá nos capítulos 28 até o 31. Nesse trecho aqui, nós temos o resultado de quando um povo reconhece a sua fraqueza e necessidade de conversão a Deus. Nunca haverá dependência de uma liderança falsa e covarde. O verdadeiro rei, ele vai se manifestar e vai ser honrado como tal. A segurança que talvez já tenhamos buscado de diversas formas, em várias fontes diferentes, vai ser realidade nesse tempo. Em nossos dias, nenhum líder pode ser considerado como ponto final da história. Mas se descobrirmos um que é o ponto final, então podemos viver em segurança, não importa o que aconteça. E esse é o quadro que Isaías está pintando aqui. Versículo 17. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. O profeta agora falou sobre o seu público como pessoas justas. E é o que podemos declarar para nós se entendermos sermos parte do povo de Deus, que é: os olhos de vocês verão o rei. Eu acho que vocês não entenderam o que eu acabei de falar. Os olhos de vocês verão o rei. Ver com os olhos é ver claramente por si mesmo. E mais uma vez, a preparação para essa revelação começa aqui. Por isso o versículo 16 fala da nossa comunhão com o Senhor nas alturas e é seguido imediatamente pela visão direta do rei. Parafraseando Charles Spurgeon, apenas um vislumbre de Cristo na Nova Jerusalém compensará todos os trabalhos, todos os sofrimentos e todas as privações que suportamos aqui. Um olhar para ele e diremos: o que foi toda a nossa peregrinação comparada com essa recompensa? O que foi? E é exatamente a reação que vemos na sequência. Versículo 18 e 19. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? Onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha, que não se pode entender. O profeta está ilustrando um tempo onde o povo faz uma retrospectiva, meditando sobre o terror de outros momentos. Pensa na situação mais difícil que você já viveu, que você já tenha superado, vamos dizer assim. Não dá um certo alívio lembrar assim, como quem diz: ufa, passou. No momento da tribulação, parece que não vai acabar. O tempo parece ser interminável durante o sofrimento. Mas quando passa, vem aquele ar de surpresa sobre o que parecia não ter fim. Isaías, ele está profetizando sobre um tempo que Israel, e também nós que fomos enxertados na oliveira, graças a Deus, poderemos olhar para trás, respirar fundo e declarar alegremente: ufa, graças a Deus, passou, acabou. John Piper diz que o cristianismo não é a promessa de um presente confortável, mas a garantia de um futuro glorioso com Deus.
Quando virmos o Rei, todos os porquês da vida terão suas respostas. Isso precisa fazer seu coração queimar, meu amigo. Nós veremos o Rei na sua glória, em toda a sua formosura. Vai passar. Todos os desafios desse tempo vão passar. Como disse no início desse capítulo, ali não haverá mais doentes. Aqui eles estão, se vocês observarem no texto, eles estão agradecendo pelos tributos que não são mais cobrados. Não vai ter mais as taxas, gente. Sabe? Que a gente fica assim, caramba, para que tanta taxa? Para que tanto imposto? O recado do profeta é assim: não vai ter mais nenhum governo para usurpar vocês, porque um rei justo governará. Jesus estará no trono. Aleluia! Obrigado, Senhor. Eu confio na sua promessa e eu aguardo ansiosamente por esse tempo. Os nossos olhos verão o Rei. Os nossos olhos verão o Rei. Maranata. Versículo 20, olhe para Sião, a cidade das nossas festas, os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Ele fala cidade das nossas festas. Isso se refere a Jerusalém sendo designada como um lugar de reunião com Deus. Em última análise, esse é o significado da cidade. No fundo, entendam isso, não é se ela é a cidade do rei Davi, não é se ela é a cidade do templo, mas ela é a cidade onde o sonho de Deus habitar com os homens será realizado. É por isso que a Sião é especial, porque é a cidade onde de fato será consumado. E ele habitou com os homens. Isso é o que está no coração de Deus. Nós cantamos sobre isso aqui essa manhã. Ele quer habitar conosco. Sião será a cidade como nenhuma outra na história, porque lá vai ser onde o Senhor definitivamente encontrará e habitará com o seu povo. E em contraste com as tendas temporárias e vulneráveis de seus ancestrais nômades e todos os israelitas durante as andanças no deserto, o povo de Deus no futuro terá uma habitação pacífica, segura e estável. As peregrinações vão acabar. O viajante realmente chega ao lar quando se pode dizer que ele nunca mais montará sua tenda. Nessa vida, todos nós vivemos em tendas. E feliz é a pessoa que compreende isso. Mas um dia virá quando todas as tendas serão removidas para sempre. Não habitaremos mais em tendas. Lembra de Abraão? Ele viu a cidade e ele estava olhando para ela. Ele habitava em tendas, mas ele sabia que existia uma cidade. A confiança dele estava na palavra, na promessa de Deus. Chegaremos lá, irmãos. Agostinho, no livro Cidade de Deus, ele fala assim: o fim de todos os nossos desejos é chegarmos àquele reino onde viveremos eternamente com o Rei Eterno, na cidade que jamais será abalada. E vamos encerrar com o versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Essa é a promessa do Evangelho. Deus fará isso porque Cristo satisfez as exigências de Deus. Os pecados do povo estão perdoados em Cristo. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto.
Ninguém mais dirá: estou doente, pois a doença é fruto do pecado. E se não vai ter mais pecado, não vai ter mais doença. Não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento. Essa é uma das grandes imagens da vida futura durante o reinado vindouro de Jesus Cristo. Esse reino começará após a sua segunda vinda, continuará por 1000 anos e depois se estenderá para sempre, por toda a eternidade. Assim a profecia termina, nomeando o alicerce indispensável em que se baseiam todas as bênçãos que será liberada sobre o povo de Deus. E o nome desse alicerce é Jesus Cristo. Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões. Que aqui esteja um povo formado, não por meros frequentadores de igreja, mas por homens, mulheres, jovens, adultos, senhores, crianças, que estão sendo purificados, pois foram alcançados pela graça de Deus, e por ela está sendo educado, lavando as suas vestes, renegando as impiedades, as paixões mundanas, vivendo nesse mundo de maneira santa, de maneira justa, de maneira piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que aqui esteja uma parte dos olhos em toda a terra que verão o Rei. Eis que venho sem demora, diz o nosso Senhor. E nós dizemos: amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata.